Amém? Sem mais delongas, gostaria de convidar você que está na sua casa e aos irmãos que estão aqui na igreja a abrir as suas Bíblias no livro na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo número 12. Nós estaremos lendo juntos, e você que está na sua casa, leia junto com a sua família. Se você tem mais de uma Bíblia, tem 2, 3 Bíblias, é interessante que cada um acompanhe nas suas respectivas Bíblias, ok? Para que cada um possa, de fato, participar do culto lendo as suas Bíblias. Então, vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 12. Romanos 5, a partir do versículo 12, diz assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva, que pode ser interpretado também como presente de Deus, nos possibilita de ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Versículo 17. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede em ser arauto do Senhor nessa noite, em ser o proclamador da Tua palavra no culto de hoje. Usa a minha vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo use a minha boca e todo o meu intelecto, que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Que a Tua palavra possa, de fato, falar com cada vida que está aqui neste lugar, ou até mesmo aqueles
que estão nos acompanhando pela transmissão online, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra nessa noite, Senhor, para que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado desde hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, aqui no texto que nós acabamos de compartilhar, nós vemos Paulo fazendo a comparação entre Adão e entre Jesus. Esse é um assunto bem discutido entre os teólogos. Alguns evitam até pregar sobre essa passagem pela complexidade que ela tem. De fato, é necessário que nós tenhamos muita atenção para que nós venhamos a usar o contraste de Adão e Jesus sem comprometer a obra de cada um deles. Paulo começa dizendo que por um homem veio o pecado. Quem é esse homem? Nós vemos lá no versículo 12 que esse homem foi Adão. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Os irmãos já leram Gênesis a partir do capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 2, lá narra que Adão foi formado por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Adão foi formado por Deus. E em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus diz ali no texto, no versículo 17, que Deus avisou Adão de que se ele comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, verdadeiramente ele estaria em desobediência à vontade soberana de Deus, à vontade divina de Deus. Então na Bíblia nós temos as duas fases de Adão. A primeira foi antes de Adão pecar. Antes de Adão pecar, Adão tinha comunhão com Deus. Diz lá no texto sagrado que Adão, essa comunhão que Adão tinha, Adão podia conversar com Deus. E na conversa, como nós sabemos que a conversa é uma interação. E nessa interação, Adão falava com Deus e ouvia a voz de Deus. Ou seja, era um relacionamento onde tanto Deus falava com Adão, como Adão tinha o privilégio de ouvir a Deus diretamente. Antes de pecar, Adão também tinha a inocência, tinha a pureza, porque ele ainda não havia pecado. Então, a inocência, a pureza estava impregnada na vida de Adão. Não havia pecado nele. O pecado tem o grande poder de destruição, porque faz com que o nosso relacionamento e comunhão com Deus seja quebrado. E foi isso que aconteceu com Adão. A partir do momento que Adão pecou, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que Adão pegou da fruta e comeu. Eva deu da fruta do conhecimento do bem e do mal para Adão, e Adão comeu. E naquele exato momento, Adão pecou. E através dessa atitude de Adão, o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, todas as coisas foram afetadas. Primeira causa ou consequência do pecado de Adão. Quando Adão pecou, a comunhão com Deus foi quebrada por causa da desobediência de Adão. Por causa do pecado que ele cometeu, a inocência dele deu lugar à consciência. Ou seja, Adão era puro, tinha a sua consciência totalmente pura,
Mas a partir do momento que ele pecou, o seu pensamento mudou. Foi transformado, ou seja, foi atingido de uma forma que essa transformação foi uma transformação negativa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que Adão teve vergonha. O pecado causou vergonha em Adão. Outra consequência foi que essa vergonha fez com que Adão se escondesse. E no versículo 10, diz que Adão também teve medo depois que pecou. E lá no Éden, quando Deus chama Adão, e Deus vê que Adão se escondeu, Adão diz: eu me escondi porque eu tive medo, eu temi. Outra consequência do pecado, teve medo. E o pior de tudo, Adão não admitiu a sua culpa. Está lá no versículo 12, em Gênesis capítulo 3. Adão, ao invés de assumir a sua culpa, usou de artifício querendo transferir a culpa para Eva. Ele disse para Deus: eu comi do fruto, eu desobedeci por causa da mulher que tu me deste. E a partir de então, irmãos, o pecado passou a fazer parte do ser humano de forma hereditária. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. É como se nós fôssemos como essa taça com água limpa. E o pecado fez com que essa pureza fosse atingida. Nós éramos limpos, mas agora, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi contaminada. A sujeira do pecado contaminou Adão e toda a raça humana. No versículo 12, em Romanos capítulo 5, nós vemos que por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. Por causa da desobediência e do pecado de Adão, todos nós já nascemos escravos do pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, também Paulo cita sobre isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória e da presença de Deus. O pecado tem o poder de sujar aquilo que era limpo. A taça tinha água limpa aqui, agora ela está suja. O pecado simboliza nós e o pecado. No versículo 13 e 14 de Romanos 5 diz que Adão antes de Adão pecar, ele era modelo, o modelo perfeito. E a lei de Moisés, o que diz lá também, que a lei de Moisés serve para nos mostrar o quanto nós temos a inclinação e a tendência para fazer as coisas erradas. A lei de Moisés serviu para mostrar para aquele povo, naquela época, ao longo do processo, e para nós, de que, ainda que a gente se esforce para não pecar, mesmo assim é tudo em vão. Porque a lei, ela nos mostra o quanto nós somos incapazes de fugir do pecado. No texto que nós lemos, em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz que antes da lei existir, as pessoas não tinham consciência exata do pecado. Mas a partir do momento que a lei é exposta por Moisés,
Deus entrega a lei para Moisés, não só os 10 mandamentos, mas dezenas de coisas específicas que o povo não poderia cometer. E tudo aquilo que Deus não queria que o povo cometesse, o povo cometia. Então a lei mostrava que o ser humano era incapaz de fugir do pecado. No versículo 15 e 16, diz que, eu acho interessante que a partir desse texto, a partir desses versículos, Paulo usa de antíteses, ou seja, ele faz comparações contraditórias. Comparações contrárias. Antíteses são comparações contrárias. Então, no versículo 15 e 16, Paulo já usa a primeira antítese, que é condenação versus graça justificadora. Ele diz, se a condenação veio por Adão, pelo pecado de Adão, por outro lado, a graça justificadora veio através de Cristo. No versículo 17 e 18, Paulo começa a expor que através de Adão, a morte entrou na humanidade. Mas através da obra redentora de Jesus Cristo, a vida passou a imperar. No versículo 19, Paulo também faz outra antítese. Ele diz assim que, por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então Paulo faz outra comparação aqui. Por causa de Adão, por causa da desobediência de Adão, todos foram considerados, se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de Cristo, muitos serão declarados justos. Então, é outra antítese. Pecadores e justos. E Paulo faz uma interessante observação dizendo que muitos serão, porque ele tinha convicção de que o evangelho continuaria a ser pregado. E todos aqueles que ouvissem as boas novas do evangelho teriam suas vidas transformadas através das escrituras sagradas. Paulo, meus irmãos, Paulo tinha convicção da obra do Espírito Santo na vida do pecador. E no versículo 20, lá diz, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Assim como nós acabamos de dizer, a lei serviu para que o ser humano entendesse que por suas próprias forças e méritos não seriam capazes de vencer o pecado. E só através do perdão e graça concedida por Cristo é que isso é possível. Somente através de Cristo e por Cristo que todas essas coisas são possíveis. Nós só podemos vencer o pecado através do Espírito Santo que habita em nós. Nós só temos forças para desviar do pecado e de toda aparência do mal, quando, de fato, nós temos comunhão com o Filho de Deus, Jesus, através da ação do Espírito Santo, porque nós temos prazer em ter essa comunhão. E o versículo 20 encerra dizendo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, somente
através da graça de Deus, podemos vencer o pecado. Se você confiar, se eu confiar, se cada um de nós confiarmos nas nossas próprias forças, ou na força do nosso próprio braço, nós iremos sempre cair em pecado, em qualquer tentação que aparecer na nossa frente, porque nós não temos nem autoridade própria e nem força para vencer o pecado. Sabe aquele pecado que você deixa guardadinho dentro do seu bolso? Que você sempre diz que vai vencer esse pecado e você nunca vence? Você não vence porque você não coloca diante de Deus a sua necessidade de vencer esse pecado. Você não vence esse pecado porque você gosta de se relacionar com esse pecado quando você está sozinho. Mas a partir do momento que você quer vencer a força do pecado que está agindo em você, você coloca tudo diante da luz. E essa luz é Jesus Cristo. E só através de Jesus Cristo nós temos condições de vencer esse pecado que habita em nós. No versículo 21, diz que, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, sempre haverá um embate dentro de cada um de nós, entre pecado, ou seja, entre a carne e o espírito. E a partir do momento que você der mais vazão à carne, mais o pecado vai imperar sobre a tua vida. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, o pecado deixa de ter poder sobre nós. E a graça de Deus começa a se manifestar em nossas vidas, de tal forma que nós começamos a ter condições de vencer o pecado. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio ao mundo para nos resgatar do império das trevas. Nós já nascemos condenados à morte. O único direito que nós tínhamos era o direito da morte eterna, separação eterna de Deus. Mas por causa do amor e da misericórdia de Deus, Deus nos enviou o seu Filho Jesus. E a sujeira que habitava em nós começou a ter os dias contados. Jesus Cristo nasceu sem pecado. Lá em Lucas capítulo 1, no Evangelho de Lucas, diz de uma forma muito linda a história da concepção de Jesus Cristo. Lá narra a história de como Maria concebeu Jesus. Lá também diz a história de como Isabel engravidou também de João Batista. Lá também diz a forma como Jesus foi levado ao templo. Lucas capítulo 1, capítulo 2, diz o início da história de Jesus nesse mundo como ser humano. E Jesus foi concebido mesmo tendo o pecado habitando na vida da raça humana. Jesus foi concebido sem pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, como o anjo Gabriel falou lá para Maria,
o Espírito Santo fez com que Maria concebesse. E naquela época, era comum as jovens se prepararem, porque Israel tinha a promessa de que viria o libertador. E Jesus, na carne, como ser humano, foi concebido sem pecado e viveu sem pecado, sem pecar. É a famosa união hipostática. O que é a união hipostática? União hipostática é quando vemos a pessoa de Jesus e em Jesus nós vemos nele que ele é 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, ele não tinha pecado não, porque a natureza divina se sobressaía sobre a natureza humana. Então, para que Jesus pudesse realizar a obra salvadora nas nossas vidas, ele foi concebido sem pecado e viveu sem pecar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo Jesus foi tentado, entretanto, ele não cometeu pecado algum. Jesus, ele veio para nos salvar e restaurar a comunhão que havia sido quebrada por Adão. Sabe aquela atitude de desobediência de Adão lá no Éden? Jesus veio para nos salvar e restaurar a comunhão que o ser humano havia perdido por conta da atitude de desobediência de Adão. E em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que Jesus, ele se esvaziou. Ele, mesmo sendo Deus, ele não agiu como usurpação, usar a sua natureza divina. Mas antes, ele se esvaziou para que pudesse concretizar o plano que já havia sido determinado. Ele se esvaziou para ser exemplo para nós todos. E quantas das vezes nós deixamos de seguir as atitudes e os exemplos de Jesus? Quantas vezes nós não queremos nos esvaziar? O nosso ego está tão inflamado, está tão inflado, que nós não queremos nos desinflar. Tem um livro do Timothy Keller que tem como título Ego Transformado. E nesse livro o Timothy Keller ele diz que nós como seres humanos nós temos uma grande dificuldade de manter o nosso ego desinflado. Nós, por conta da pecaminosidade que entrou no mundo, nós temos a forte inclinação para querermos sempre ser o centro das atenções. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não nos afete. Na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Em João capítulo 19, versículo 30, lá diz que Jesus na cruz disse: está consumado. John Stott, um pastor e teólogo inglês, já falecido, sobre a comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo, ele disse o seguinte: nos dois casos, o que tanto Adão fez quanto Jesus atingiram uma incontável quantidade de pessoas. Tanto a desobediência de Adão atingiu a raça humana, quanto a obra salvadora e redentora de Cristo alcançou a humanidade, para todos aqueles que se achegam a Cristo. John Stott também diz que a desobediência de Adão causou
condenação e morte. Já a obediência de Cristo trouxe justificação e vida eterna. O pecado, ele entrou na vida de Adão e na vida do ser humano, através do que a gente exemplificou aqui. E quando Jesus veio e fez a sua obra, algo aconteceu também. A obra redentora de Jesus purifica o homem do pecado. Quando nós estamos aos pés de Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. E ainda que a gente venha a pecar, o pecado não pode mais nos dominar. Porque o sangue de Cristo é mais poderoso do que a força do mal. A graça de Cristo é maior e muito mais potente do que a desobediência destruidora de Adão. Qualquer esforço humano para se chegar até Deus Pai, sem a presença de Cristo, veja bem, qualquer esforço humano para se chegar até Deus Pai, sem a presença de Cristo, é o mesmo esforço que a Torre de Babel teve para chegar até o céu. A distância é infinita e o seu resultado final é frustrante. Só podemos chegar ao Pai, como diz o apóstolo João, se for por intermédio do Filho. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro que garante a nossa passagem da morte para a vida. Jesus é a nossa libertação de uma forma simbólica do que aconteceu lá no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito. Jesus é a nossa libertação, assim como João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Isso é o que Jesus é para nós, é a nossa Páscoa. E Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele vive e reina, está sentado à direita de Deus Pai. Da mesma forma como Ele subiu, assim como está em Atos capítulo 1, quando Jesus foi levado ao céu, os anjos disseram para aqueles homens, varões galileus, por que olhais assustados? Da mesma forma que se Jesus está subindo, um dia Ele há de retornar. Então, irmãos, Jesus é a nossa Páscoa que nos garante a vida eterna. Jesus é a nossa Páscoa porque Ele restaurou a comunhão quebrada que havia sido feita, a comunhão que havia sido quebrada lá no Éden. Jesus restaurou. E hoje, todos nós temos livre acesso ao Pai. Temos livre acesso a Deus por causa da graça salvadora de Jesus. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com essa Páscoa? O que nós temos feito com essa atitude que Cristo teve de restaurar o relacionamento quebrado? Será que com toda
a pandemia, com todo esse isolamento, você tem deixado isso te levar a uma condição de você não desfrutar de um relacionamento com Deus? Será que isso tem sido mais forte do que a sua fé de se relacionar com o Pai? Jesus é a nossa Páscoa. Será que nós temos vivido essa Páscoa? E a Páscoa para o cristão, não é só uma data como a data de hoje. Ela é uma data que deve ser lembrada todos os dias. Porque o que Cristo fez, nenhuma outra pessoa tinha condições de fazer. E é por causa dessa graça e dessa misericórdia que nós podemos desfrutar da sua presença. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo Cordeiro Pascual, Cordeiro Pascal. Que Deus possa de fato nos fazer refletir sobre de que forma nós temos vivido. Será que nós temos deixado a força do pecado agir em nossas vidas? Ou será que nós temos buscado a Deus de forma que o pecado não tenha poder sobre nós? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te agradecer pela obra realizada por Jesus, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas nossas atitudes, algumas delas ou muitas delas erradas e até vergonhosas que nós temos cometido. Senhor, visita essa família que está nos acompanhando em seus lares. Ajuda cada um de nós a nos parecermos cada vez mais com Jesus. Livra-nos, Senhor, livra-nos da herança de Adão, a herança com que fizesse com que o ser humano se afastasse do Senhor, vivesse fora da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos como homens e mulheres, como jovens, crianças, a sermos mais parecidos com Jesus. Eu lhe peço, Pai, que através da ação do Espírito Santo do Senhor, nós possamos encontrar forças para vencermos o pecado e desviarmos de toda aparência do mal, Senhor. Oh, Pai, olha esses corações que desejam uma mudança, esses corações que são gratos, Senhor, por tudo aquilo que Jesus fez, tanto enquanto estava caminhando por essa terra, como quando concluiu a sua obra ali na cruz do Calvário, e hoje está com o Senhor no céu. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos um relacionamento com o Senhor cada vez mais íntimo, que nós tenhamos prazer em lermos as Escrituras Sagradas, nós tenhamos prazer em falar com o Senhor através das orações, e que nós tenhamos prazer em ajudar aquele que precisa de nós, seja nosso irmão, ou seja uma pessoa que nem mesmo é cristã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos compaixão uns dos outros. Ajuda-nos, ó Pai, a alegrar o teu coração através da nossa forma de viver. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, Pai.
já te agradecemos. Amém. Graças a Deus.